meus amores e minhas amoras, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para tentar colaborar de alguma forma com vocês que farão o vestibular aí da UFPR. Também tem o Enem aí já na semana que vem, então o bicho vai pegar, né? E eu creio que esse pequeno vídeo que eu vou gravar agora, ele serve tanto para o UFPR quanto para o Enem, porque esses conceitos, ou alguns conceitos importantes, como o título desse vídeo relata, são tratados tanto na UFPR como no Enem. Sempre cai alguma coisa relacionada a esses conceitos. Então é importante vocês prestarem atenção aí, galera. São conceitos essenciais da antropologia, que é uma das principais correntes das chamadas ciências sociais, que envolve sociologia, antropologia e ciências sociais. Por isso que a antropologia é estudada dentro da disciplina de sociologia. Quem está fazendo ensino médio, ou já concluiu o ensino médio, sabe o que eu estou falando. Então, esses conceitos, apesar de serem da antropologia, são estudados na sociologia. E vice-versa. Eles são interdisciplinares, por assim dizer. Historiadores também usam. Então, são conceitos essenciais que são cobrados aí em vários concursos, mas, como eu acabei de falar para vocês, também na UFPR e no Enem. Bom, esses conceitos estão nos livros Sociologia em Movimento e Tempos Modernos, Tempo de Sociologia. São alguns dos conceitos trabalhados por esses autores. Bom, primeiro conceito essencial, que vem lá da origem da sociologia, né? O darwinismo social, o evolucionismo social. O que acontece? Na ânsia de tentar dar explicações para as mudanças culturais e para o desenvolvimento tecnológico que estava ocorrendo e para a grande diferença cultural que estava sendo descoberta desde os tempos modernos e que não parou no século XIX, alguns cientistas acabaram cometendo alguns equívocos. Por exemplo, Charles Darwin, como vocês sabem, foi aquele que desenvolveu a famosa teoria ou consolidou a teoria do evolucionismo biológico. Sabemos que não foi ele o primeiro a falar de evolucionismo, mas foi aquele que consolidou, vamos dizer assim. O evolucionismo biológico diz que as espécies sofrem alterações, né? Elas se transformam ao longo do tempo na sua interação com o ambiente. Então, algumas espécies surgem, outras desaparecem, né? As mais aptas vão conseguindo desenvolver-se e continuam existindo, e assim por diante. O problema é que alguns pensadores, e atribui-se a esse aqui, o Herbert Spencer, a ideia de que a biologia estava diretamente relacionada ao desenvolvimento cultural de um determinado povo. Então, o que acontece? Por exemplo, tribos indígenas que estavam afastadas de uma sociedade industrial como a inglesa, como a alemã, que estava se industrializando no século XIX, ou estadunidense, por assim dizer, estariam atrasadas porque as características biológicas daqueles grupos seriam inferiores à dos europeus ou dos americanos, por assim dizer. O que isso significa? Significa que a evolução biológica determinaria a capacidade de desenvolver alta cultura, de desenvolver indústria, de desenvolver linguagem adequada, de ter a capacidade de ser alfabetizada, certo? De ter uma religião mais desenvolvida ou uma filosofia mais desenvolvida. Então, é óbvio que isso é um absurdo. Basta você pensar da seguinte forma. Beleza, um francês, um inglês, eles tinham um alfabeto, portanto eram sociedades gráficas, diferente das indígenas que eram ágrafas. De acordo com o darwinismo social ou evolucionismo social, os indígenas ou tribos africanas e asiáticas não tinham essa escrita porque biologicamente seus corpos eram semi-humanos, digamos assim, abaixo de uma humanidade mais perfeita como a europeia. Só que isso é uma falácia, porque basta você ensinar uma criança indígena ou um indígena para você perceber que ele consegue desenvolver a escrita
como qualquer outro homem por aí. É óbvio que existem questões alimentares, existem questões de pauperidade que acabam prejudicando o desenvolvimento cognitivo. Mas isso não significa que, se dada a devida alimentação, a devida oportunidade, a pessoa não irá ter a capacidade de aprender. Portanto, o darwinismo social e o evolucionismo social é uma falácia. Então ele colocava numa escala como se fosse assim, o europeu lá no topo da pirâmide e os outros povos lá embaixo, certo? Num índice de desenvolvimento inferior. Atribui-se a Herbert Spencer isso. Hoje existem outros estudiosos que alegam que é um equívoco de interpretação na sua teoria, isso que eu falei para vocês. Mas, de qualquer forma, o darwinismo social e o evolucionismo social nada mais é do que isso. Essa crença de que é possível que a biologia determine a capacidade evolutiva. Por isso que surgiram teorias como a frenologia, onde se estudavam cérebros de povos distintos, crânios de povos distintos, e atribuía-se as diferenças físicas à capacidade ou à incapacidade do cara desenvolver algumas habilidades culturais. Bom, hoje isso é meio absurdo, sabemos que isso serviu de base para fomentar uma coisa contraditória, né? Aquilo que é o objetivo da sociologia, mas que no início acabou sendo muito forte, que foi o etnocentrismo. Ainda existe, mas na época era muito mais forte. Ou seja, a própria prática do darwinismo social é uma prática etnocêntrica. A ideia de colocar a minha etnia ou o meu povo no centro do julgamento de todas as outras culturas. Então eu passo a julgar outros povos, outros grupos sociais, com base naquilo que o meu grupo possui. Se eu considero aquilo que o meu grupo possui melhor, superior, evidentemente eu também vou me colocar como sendo superior ao outro de outro grupo, ou ao outro grupo como um todo. Isso se chama etnocentrismo. Uma palavra mais fácil de se compreender, né? Etno vem de etnia, ok? E o centrismo aqui vem de centro, ou seja, aquele grupo que coloca a sua visão como centro de julgamento de todas as outras manifestações culturais. Então, por exemplo, quando que eu posso ser etnocêntrico? Quando eu, por ser um homem urbano, certo? Alfabetizado, que tenho contato aqui com tecnologia, me considero superior a um grupo indígena, ou um grupo asiático, um grupo esquimó que está lá afastado e que por algum motivo não teve contato com as coisas que eu tive. Bom, é fácil me jogar superior se eu considero essas coisas que eu possuo como sendo símbolos de superioridade, ok? Então eu posso acabar sendo etnocêntrico. Muito bem. No entanto, a sociologia foi se desenvolvendo, a antropologia foi se desenvolvendo, e alguns conceitos para tentar equilibrar essa questão desses equívocos que surgiram até por questões científicas na época, como a alteridade, acabaram se desenvolvendo. O que é a alteridade? Diferente do etnocentrismo, a alteridade é a capacidade do antropólogo ou do sociólogo de, inserido num outro grupo, procurar saber por que aquelas pessoas acreditam naquelas coisas, por que aquelas pessoas não conseguiram desenvolver as mesmas habilidades que eu desenvolvi, e por que eu também não tive a capacidade de desenvolver as mesmas habilidades, as habilidades que aquele grupo possui. Certo? Então, sempre há habilidades no outro grupo que eu não possuo e habilidades no meu grupo que o outro grupo não possui. E há um porquê que eles tiveram aquele desenvolvimento e um porquê o meu grupo se desenvolveu de tal maneira. Certo? Então, essa busca de tentar entender o porquê a pessoa age daquela forma e não de outra, ela é essencial. E isso se chama alteridade. A ideia de se colocar no outro, compreender o outro e o porquê que o outro se desenvolveu daquela forma e não da minha. Beleza? Então veja que aqui já é uma tentativa de anestesiar os efeitos do etnocentrismo e do evolucionismo social. Ok? Por exemplo, por que grupos pré-colombianos, com exceção ali dos astecas, vamos colocar assim, talvez dos incas e maias, os outros grupos indígenas não desenvolveram o comércio? Eu vou tentar entender. Não havia necessidade? Eles eram muito afastados uns dos outros?
né? Não desenvolveram agricultura, tem que ter algum motivo para isso. Então, procuro compreender antes de julgar, são seres humanos inferiores ou coisa do tipo. Beleza? Muito bem. Relativismo cultural. O relativismo cultural é, a partir da alteridade, parar de julgar uma cultura como sendo superior a outra. Então, eu relativizo as culturas. Não coloco mais a minha cultura como sendo aquela que contém filosofias verdadeiras, princípios verdadeiros e que devem ser impostos a todos os outros povos. Não, eu vou relativizar. Ou seja, eu vou tentar não apenas ter a alteridade, mas respeitar o porquê o outro acredita daquela forma, porque vive daquela maneira, sem julgar aquilo como sendo errado. Bom, existem algumas ponderações a serem feitas dentro desse conceito de relativismo cultural, ou seja, aceitar todas as outras culturas como sendo corretas. Por exemplo, podemos aceitar as culturas como sendo corretas? Penso eu com algumas ponderações. Por exemplo, é difícil aceitar a ideia de enterrar crianças que nascem com necessidades especiais ou muitas vezes gêmeas, enterrar vivas essas crianças, porque a minha cultura acredita que isso é uma forma de espantar os espíritos ruins que nasceriam, que seriam atraídos por aquelas crianças, como a gente sabe que alguns povos fazem. Bom, é uma ponderação que eu faço. Até que ponto eu tenho que respeitar essa prática em nome da alteridade ou aceitar isso como correto dentro do relativismo cultural, né? Eu penso que deve-se intervir mesmo nessa cultura e parar com essa prática. É a minha opinião pessoal, tá? Porque eu creio que a vida, o ser humano, jamais pode estar abaixo de um conceito cultural, simplesmente um conceito acadêmico, qualquer tipo. É necessário salvar vidas, ainda mais de crianças, independente da cultura. Mas então tem que chegar lá e prender todo mundo e jogar todo mundo como condenado já? Não. Mas chegar lá e tentar mostrar que aquilo pode ser diminuído, aquilo tem que acabar de alguma forma. Creio que sem violência, sem chegar a exterminar aqueles que praticam, ou coisa do tipo. Aí a alteridade vale. Mas nesse aspecto, uma opinião pessoal minha, não sei nem se eu poderia estar falando isso, penso que o relativismo cultural tem que ter algum equilíbrio. Existem práticas que são abomináveis. Vejamos as práticas de alguns grupos que cortam clitóris das meninas para que elas não sintam prazer. Até que ponto isso deve ser respeitado em nome de um conceito filosófico ou antropológico, né? Muito bem, eu acho que dentro de algum equilíbrio deve haver alguma intervenção ali, mas enfim. E por fim, um outro conceito importante é o conceito da etnografia. O que é etnografia? Conceito que atribui-se aí às experiências de Franz Boas, que foi um antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos, que estudou, entre outros grupos, os grupos esquimós, lá na região do Canadá, e diferente do que muitos estudiosos faziam, que simplesmente davam julgamentos de outros povos, muitas vezes sem visitar aqueles povos, sem viver um tempo com eles, Franz Boas foi viver essas experiências em loco, ou seja, foi procurar entender por que aquelas tribos, aqueles grupos tinham algumas práticas, vivendo com eles um determinado tempo. Existiram muitos outros antropólogos que vieram depois de Franz Boas que também tiveram essa mesma prática. Então, esses estudos feitos no campo, quando eu falo no campo de estudo, ou seja, vivendo com essas pessoas, é chamado de etnografia, porque é uma coisa mais apurada. É uma técnica, é um método, melhor dizendo, um método antropológico que é usado até hoje. E é um método muito válido, ou seja, quer fazer alguma interpretação, algum juízo sobre um determinado grupo, é preciso conviver com aquele grupo, não apenas assistir vídeos, ler livros, ouvir falar, para compreender bem, para evitar o etnocentrismo, para fazer uma alteridade e fazer as devidas ponderações ao relativismo cultural, é necessário conhecer os porquês. E para conhecer os porquês, é necessário estar com aquele grupo ali, convivendo com ele um determinado tempo, tentando desenvolver não uma prática afetuosa necessariamente, mas tentar desenvolver ali um
uma experiência, digamos assim, por um determinado tempo, que dê ao antropólogo a capacidade de entender os rituais, entender a forma de se alimentar, entender os costumes, certo? E presenciar se esses costumes são contínuos, acontecem todos os dias, se acontecem semanalmente, uma vez por mês, uma vez por ano, as origens religiosas daquelas práticas, as origens tradicionais daquelas práticas, para tentar fazer tanto uma linha do tempo, quanto perceber quem pode participar, quem que não pode participar, se aquilo é correto ou não é correto, certo? Em termos de direitos humanos ou coisa do tipo. Então isso seria uma prática etnográfica. Muito bem, pessoal, eu quero terminar como eu tenho feito. Eu não nego aqui a minha fé cristã, e eu aproveito sempre para deixar uma mensagem. E a mensagem que eu deixo para vocês que farão o Enem e farão o vestibular é o seguinte. Salmos 37, versículo 5, salmo escrito pelo rei Davi, que disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que significa isso? Significa que ele vai fazer só coisas boas? Ou só acontecerão, melhor dizendo, coisas boas na nossa vida? Certamente não. Certamente muitos de vocês já se frustraram, se frustrarão, venceram, foram derrotados, vencerão e serão derrotados em algumas áreas. A época do Enem, a época do vestibular é uma época de muita ansiedade. Entrega o teu caminho ao Senhor, faz a tua parte, estude, se dedique, confia nele e o mais ele o fará. Se você não passar, é para se desesperar? Não. É porque não era para ser esse momento. Então confia nele, o mais ele fará. Para a tua maturidade haverão algumas lutas. Para a sua alegria haverão algumas vitórias. Se você entregar o teu caminho ao Senhor, nem a frustração será muito grande, pois ela será para ti uma lição, será para a tua maturidade, e nem a vitória será motivo para uma euforia desenfreada que leva a pessoa à soberba, à arrogância, a considerar-se superior aos outros, porque você vai atribuir isso a Deus como um ato de graça. Então eu espero que eu possa ter colaborado aí com esses conceitos. Deus abençoe, fiquem na paz. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever, e todo esse treco aí que o pessoal pede aí, eu não sei como falar essas paradas aí. Deus abençoe, fiquem na paz, um bom Enem a todos vocês, ótimo estudo a todos vocês e até mais.